Bom dia, pessoal. Voltamos aqui com mais um episódio do Café com Engenharia, né? Eu e meu parceiro Luiz aqui, sempre firme, Luiz Rogério. Bom dia. Grande professor da área de matemática, né? De cálculo, o cara que faz a diferença aí. Como diz, é amor ou pavor? Hoje nós temos a oportunidade de receber o nosso Luiz Fávero, né? O primeiro diretor aqui da Engenharia Civil. O cara que fez a diferença para o nosso curso acontecer, o cara que está aí na sociedade aí, ajudando a desenvolver, hoje como superintendente do desenvolvimento urbano de Rio Verde. Bom dia, Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a toda a comunidade acadêmica, todos os ouvintes, o Cebex, o Xará, o Adilcinho, né? E todos os ouvintes aí da rádio da UNRV. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito imenso, viu? Bom, primeiro eu acho que é uma honra, porque foi meu primeiro, um dos diretores da Engenharia Civil, foi meu diretor também, que abraçou, o cara que pegava a Engenharia Civil assim, ou os alunos para estudar mesmo. Luiz, tem que resolver isso e tal, e às vezes tinha problema com o aluno, resolve com o professor, beleza. É o cara que resolvia mesmo. Bem a questão da engenharia, ser pontual. Ele é pontual. Não é, Bex? Não, o Luiz, ele fez a diferença. Inclusive, a minha oportunidade de chegar de volta, que eu entrei na UNRV em 2002, se eu não me engano, na engenharia mecânica, fiquei até 2010. Depois eu voltei com o Luiz, pedi oportunidade para voltar na engenharia e o Luiz abriu as portas e me deu a oportunidade de voltar. Quando eu cheguei, Luiz e a Dilcim, o Luiz já tinha pedido a estrutura toda de laboratório, estava em construção, então é um curso que estava em construção. Hoje nós já somos nota 3, né, na avaliação. Nosso curso hoje é reconhecido no estado. Então, Luiz, muito disso a gente tem que agradecer a você. Mas então vamos falar do que nos trouxe aqui, né? Vamos falar o que nos interessa, né? Luiz, com essa experiência sua, desde que você chegou em Rio Verde, fala um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória aqui em Rio Verde. Bom, na verdade, eu cheguei em Rio Verde um pouco antes da minha vinda definitiva. Eu cheguei aqui em 78 para trabalhar como engenheiro residente numa obra onde eu fiquei um ano, em 78 e 79. Aí a empresa me chamou de volta lá para o Paraná, onde é minha origem, né? E fiquei até julho de 81, quando eu resolvi sair e vim abrir um escritório de engenharia aqui em Rio Verde. A partir daí, a gente abriu esse escritório, começamos a trabalhar aí na atividade. A cidade ainda era pequena, né? Em 78 era 40, 50 mil habitantes. Já em 81 ela já estava aí com seus 80 mil habitantes. Já cresceu bastante em pouco tempo, né? 60, 70 mil habitantes. E eram poucos profissionais na época, né? O pessoal que estava aqui já era tradicional, então a gente tinha que romper barreiras, né? Um mercado novo, gente nova. Mas na época era uma característica diferente, né? Na época, o forte era a pecuária. A agricultura ainda não era forte, era o início da agricultura, né? Nós assistimos toda a chegada desse pessoal que está aí hoje de sucesso, das quais os filhos estão tomando conta agora do agro, né? Esse pessoal que veio, começou a vir lá em 84, 85, a partir dos anos 80, da metade dos anos 80, que eles vieram com força, né? O pessoal do Sul, né? E a gente foi conquistando a cidade, trabalhando, solidificando como profissional, né? E a gente foi abrindo as porteiras, né? Eu tive o prazer de, em 82, ser convidado para ser professor da Exucarve, né? Eu fui professor de 82 a 87, de cálculo diferencial integral e física. E puxou pro lado do Luiz. Agora o Luiz já abriu o sorriso aqui. Onde a meninada olhava a gente com cara feia. Né? Não mudou muito, não. Não mudou muito, não. Para que servem essas cobrinhas, né? Não mudou muito, não. Principalmente os alunos da zootecnia. Aí que eles tinham uma grande dificuldade. Mas para que eu vou estudar isso? Eu vou mexer com vaca, com boi, com galinha.
Mas foi um prazer grande, né, a gente ter trabalhado naquela época e depois voltar aqui em 2013, né, como diretor da Engenharia Civil, para a gente abrir mais esse desafio. Mas aí eu já tinha uma experiência, né? Já tinha passado muitos anos, então foi com um certo conforto, né, que a gente veio. Mas lá em 82, não, eu era praticamente pouco tempo de formado, né? Então foi um prazer sempre estar no meio dessa instituição, né? Eu gostaria aqui de parabenizar a universidade pela abertura do Campus Novos lá em Lusiana, né? A gente não pode esquecer desse... Verdade. Grande evento, grande evento. Grande evento que é importante, né? Na mão do Barella aí, né? Eu gostaria aqui de fazer uma referência especial para o Barella, que desde que o Barella entrou na administração superior, né? Quando ele veio para o reitor de administração, ele fez a diferença, né? Eu estava aqui, eu fazia parte do time, né? E a gente sentiu a grande diferença que ele fez, não menosprezando os demais, mas ele fez uma diferença enorme e continua fazendo. O Barella é uma pessoa fantástica, eu sou suspeito para falar, mas ele tem uma visão diferente, né? De mundo, de trabalho, de hierarquia, de organização. Ele, de fato, ele trouxe muito, né, do conhecimento dele, da mão dele para a nossa universidade. E ele gosta muito de pessoas, né? Ele gosta muito de gente, conversar, de escutar. Então, isso tudo faz a diferença, na verdade. Verdade. Luiz, mais uma questão. Você já esteve em vários pontos da sociedade, né? Participando de várias partes, inclusive contribuindo para o que Rio Verde é hoje, né? Você chegou aqui, inclusive, com 40 mil habitantes. Hoje nós estamos permeando aí 250, sei lá, outros falam 300 mil habitantes e está nessa faixa aí, né? A gente não sabe porque todo dia está chegando pessoas, está chegando negócios e tal. E você faz parte disso, né? Você já teve em vários eventos aqui de Rio Verde, já teve na implantação da BRF, teve na Associação Comercial, hoje está na Superintendência de Desenvolvimento, então você já teve em vários níveis e contribuindo. Quais você elencaria os principais eventos que aconteceram em Rio Verde para potencializar a cidade? Então, eu comecei a fazer parte da Associação Comercial com um objetivo pessoal. A gente precisava de mercado, né? E na Associação Comercial estavam os empreendedores, né? Falei, deixa eu fazer parte desse grupo de pessoas, que eu vou estar dentro do time, vou saber o que está acontecendo, né? Então, esse era o primeiro objetivo. E o segundo, a gente sempre teve uma visão de cooperação, de trabalhar em grupo, em associação, né? Porque sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? Então, com esse objetivo, eu entrei na Associação Comercial e sempre fui colaborador desde lá do começo do Evaristo. Quem alavancou a Associação Comercial foi o Evaristo Baraúna, né? E depois as outras diretorias deram continuidade ao trabalho que ele deu. E na época, lá antes de 96, a gente trabalhava firme junto com os governos municipal e estadual para fomentar a vinda de indústria, né? A nossa visão era que precisava ter indústria, né? Precisava ter emprego, indústria, né? Para dar emprego para essa meninada que está na universidade, né? Então, a gente ficou surpreso quando, lá em 96, foi anunciada a instalação na época, Perdigão, né? Que hoje é BRF. A gente não esperava que a coisa ia ter uma transformação tão bruta, né? Que foi realmente bruta, né? Que veio um projeto, até o pessoal que veio na época, que muitos deles ficaram aqui hoje, eles falam assim, para nós também era um desafio louco, né? Que implantar uma indústria daquele tamanho e começar a funcionar, fazer toda uma estrutura de integração e começar a produzir daquele tamanho, que na época ela era a maior planta frigorífica de aves e suínos do Brasil, e a fábrica de ração deles aqui era a maior do mundo. Então, a partir daí começou essa grande transformação, né?
E tudo que veio depois veio em consequência dela, né? Ela que foi puxando o desenvolvimento. Trouxe os problemas, né? Mas também trouxe muito benefício, né? Então, foi o grande primeiro. E agora nós temos o segundo, Marco. Eu, na minha visão, e a gente conversa isso lá na prefeitura, a gente discute esse assunto, ele vai dar um impacto muito maior que o primeiro. Ele vê um impacto aí violentíssimo, né? Só que agora o município ele já, né, ele está preparado, mais preparado porque ele teve a eleição do primeiro. Então já sabe quais as consequências benéficas e maléficas, né? Então a gente tem que prever isso com antecedência, né? Sim. E o Dr. Paulo nessa administração faz isso com maestria, né? Ele é um gestor de primeira qualidade que ele enxerga com antecedência. Ele é muito firme nos seus propósitos e nas suas ações, né? Por isso que a cidade está com esse resultado ótimo, né? E você vê pegar todos os índices que a gente tem de Rio Verde hoje, são comparadas com as melhores cidades de São Paulo acima de 200 mil habitantes, né? Essa comparativa é feita de uma forma acadêmica, que o professor Coca, da USP, faz esse trabalho junto com as cidades lá, né? Então, esse impacto que vem, a gente já está preparado para o negativo, então vamos tirar proveito do positivo. Ele fez, né, Bex? Então quer dizer que ele é o médico, né? Como diz, ele fez o diagnóstico e aí já está fazendo a prevenção, né, Luiz? Então, ele sempre fala isso. sempre fala isso. Ele sempre age na cabeça dele como médico, como se estivesse consultando uma pessoa. Não, mas porque a gente sabe da história, né, do prefeito, mas é isso que ele fez, que ele tá fazendo. E eu acho que é o certo, né, Becos? O Dr. Paulo tem uma visão de mundo muito... Ele é muito à frente do tempo dele. Eu tive a oportunidade, na época que eu tinha consultora, de fazer uma UBS junto com ela, que é lá de São Tomás, né? E foi bem quando ele estava deixando a secretaria. Então, ele transformou a saúde de Rio Verde. Ele já, como secretário, ele já se destacou, tanto que o projetou onde está hoje, né? E é um cara hoje que tem uma aceitação muito grande aqui, né? Política, administrativa. É um cara realmente que faz a diferença. Também tem a Comigo, né, Luiz? A Comigo também é da nossa terra e ela potencializou também o agro, né? O que gerou muitas construções rurais, né? Vamos corrigir o erro. Bem lembrar, na verdade, a Perdigão veio principalmente em função da estrutura da Comigo. Não podemos esquecer, porque é de casa, a gente acaba esquecendo. Né? Verdade. Né? O trabalho que foi feito comigo é o fundamental. Né? Então a gente não pode esquecer do trabalho da Comigo desses anos todos aí, né? Foi fundamental, né? E hoje é uma cooperativa aí consolidada, né? E quem fez ela foi o próprio time nosso daqui, os próprios associados, a própria diretoria, séria, né? Sempre ali, você nunca viu falar um A de ruim da Comigo, sempre com propósito, né? E hoje é uma cooperativa gigante, né? Passou dos 10 bilhões já, né? Faturamento, então é uma grande... é ela que é a grande responsável por essa alavancada da nossa, na verdade é isso aí, é ela que é o primeiro da primeira hora, né? Jesus teve Paulo, né? Teve Paulo como seu discípulo que propagou o cristianismo. Rio Verde teve 2 Paulos, que foi o Paulo Roberto Cunha, que deu aquele start na Comigo, deu aquele empurrão. O Chavaglia faz com uma maestria e continuidade. E agora nós temos o nosso prefeito, Dr. Paulo do Vale, que está aí também cuidando de nós. Né? Os Paulos fazem a diferença aqui, né? Tem um Paulo para trás aí também que eu lembro, assim, eu conheci pessoalmente, vocês que são mais novos não, é Paulo Campos. Verdade, Paulo também já escutei. Paulo Campos foi de grande importância para Rio Verde. Também não. E teve outros prefeitos, Lauro Martins, né? Eurico Veloso, Irão Nascimento, né? Cada um fez a sua contribuição. Né? Eles foram importantes, cada um na sua época. Né? Verdade. No episódio passado, a gente teve a oportunidade de receber aqui o professor Miguel, secretário de Educação. E aí a gente perguntou para ele como que a gente poderia contribuir, né? A gente fechou dessa forma,
pra gente elucidar a vida dos meninos que quer fazer e das meninas que querem fazer engenharia, né? Engenharia civil. E aí eu te pergunto, qual que seria o conselho, Luiz, que você daria para esse jovem que tem uma vocação para a área de exatas que se desperta para engenharia civil? Qual seria seu conselho? Olha, eu dou um conselho que é assim, como eu, nos 40 anos que tenho, eu sempre fui engenheiro, sou engenheiro, eu quero estar praticando até meus 85 anos, estou com 69, né? Não quer chegar até a rainha, não? Rainha. Não, aí depois, desse período, depois eu vou ficar aposentado, só aproveitando a vida. Tá certo. Mas aí nesse momento, os conselhos de engenharia ficam mais caros, né, Luiz? Que aí já é outra etapa, né? É outro patamar. A consultoria tem outro preço. Porque as engenharias, né? Não vamos limitar, depois eu vou falar da civil, puxar o nosso Sim. A sardinha para nossa brasa, né? As engenharias é o que mais tem oportunidade de emprego, né? E o engenheiro, quando ele forma, ele não precisa ser só engenheiro. Ele pode ser empresário, ele pode ser vendedor, ele pode ser professor, né? Ele pode estar em todas as atividades comerciais que tem. Por exemplo, você fala assim, mas vendedor, tem vendas que são especializadas, tipo cimento, alguns materiais que são especializados, que só um técnico consegue fazer a venda e pós-venda e controle, esse tipo de coisa, né? E tem muita empresas que pega gestores, né, na escola para ser gestores de empresas, né? Eles formam os engenheiros. Por quê? Como o cérebro nosso, o cérebro é igual músculo, né? Quanto mais você massageia ele, mais ele se desenvolve, né? E o estudo da engenharia, ele desenvolve mais o cérebro. Isso é de fato, né? Isso é científico, né? E é por isso que esse pessoal da área financeira e de administração, economia, vai atrás dos alunos de engenharia para esses fins, né? Então e tudo que você... outra coisa importante, assim, tudo que a gente usa, que tem na nossa vida hoje, passa por mão do engenheiro, né? Então tem tudo. E da engenharia civil puxar a sardinha para nossa brasa, porque ela tem alta. Você vê o desenvolvimento que Rio Verde tem. E para o Brasil, nós temos tudo pela frente para ser feito. Se você comparar os países desenvolvidos, né? Nós temos tudo para ser feito ainda, né? E na nossa região aqui, que o agronegócio ele é muito pujante, né? Ele traz muitas oportunidades, né? Então, a gente dá esse conselho: quer fazer engenharia, faça bem feito, faça na UNRV. Ai, Luiz, a pegada a isso aí, vamos para a segunda, né? A segunda eu acho que é um upgrade da primeira. Uhum. Puxando também a sardinha para engenharia civil. Sardinha para engenharia civil, né? Vamos fazer isso aí. Na engenharia civil, o cara forma e pode trabalhar em várias áreas, né? Como engenheiro de saneamento, trabalhar com pavimentação, trabalhar com construção civil, que é a parte de edificação. Enfim, trabalhar com engenharia de segurança do trabalho, se ele fizer uma pós-engenharia de segurança do trabalho. O mercado é vasto, né, Luiz? Que conselho você daria para o cara que acabou de formar? O que ele pode fazer, né, nesse sentido de dar um upgrade, de crescer na sua profissão? Só te interrompendo, fala assim: depois que você pegou o CREA, e agora? O que você vai fazer? Ele fica meio que, né? Você fica perdido. Que o cara sai da elite social, né? Que é a classe universitária, para um problema social, né? Que é um cara que está querendo abrir um negócio ou procurar um emprego. A primeira coisa, ele tem que botar na cabeça que ele não é bambam. Ele simplesmente se graduou. A gente vê que o profissional, ele forma, agora eu sou o cara. É nada. Ele não tem experiência nenhuma. Ele simplesmente graduou e pegou a autorização para trabalhar como engenheiro, só. Ele precisa adquirir experiência. Então, vai trabalhar primeiro, adquirir experiência e se especializar.
continua estudando. O engenheiro nunca pode parar de estudar. A pós-graduação, mestrado, doutorado. O Becos mesmo, ele voltou para a universidade porque naquele momento a universidade precisava de doutor. Ele estava fazendo doutorado. Sim. Então você veja bem, ele estava no momento que ele precisava, né? Bastante. Bastante, e pelo estudo, né? E está aqui até hoje, né? Então, graças a ele mesmo, não é graças a ninguém. A atitude de estudar foi dele, o caminho abriu porque ele tinha ele estava preparado para isso. Então, experiência é com o tempo, não é milagre, não cai do céu, não se fabrica. Agora, o estudo é pessoal. A informação é pessoal. E as informações hoje tá na nossa mão aí, em todo lugar, celular, computador, internet, né? Mas é uma pós-graduação em cima da outra, mestrado, é isso que faz a diferença. E uma coisa que eu sempre falo para os Becos, principalmente eu trabalho com séries iniciais, ele parece que ele, igual você falou, ele não é bamba, ele tem uns que já chegam como bambambam. Não é? E uma coisa importante que você falou, não é? A questão de estudar, não é? Por mais que seja assim, falar, sou obrigado a estudar, não, o cara tem que ter um prazer, porque o engenheiro, assim, na minha visão, ele tem que resolver os problemas, correto? Correto. Ele tem que resolver, ele tem que ir atrás, então ele tem que se qualificar mesmo para resolver, não é, Luiz? Complementando a sua pergunta, baseado no que você perguntou, Luiz, o Luiz, quando ele chegou na administração nova, que era do Paulo, né? Nessa nova gestão, ele pegou uma antiga denominação lá da prefeitura que chamava Casa Amarela, né? Casa Amarela era uma dificuldade para você aprovar um projeto, para você aprovar um empreendimento. E o Luiz chegou com muita força lá e dando transparência, né, Luiz? Principalmente transparência para o processo, enxergando a cidade, planejando a cidade e fazendo muitas ações. Inclusive, é aí que eu faço o gancho na sua pergunta. Inclusive, ele gera, hoje a SUDERV gera muito serviço para a área de engenharia, né? Porque aí, pela organização, pelo planejamento da secretaria. Então, Luiz, aumentando a pergunta do Luiz, né? Quais foram as suas ações lá dentro da SUDERV, gerando serviço para o engenheiro? Como é que as suas ações? A primeira visão nossa era algumas frentes, né? Era moralizar o departamento, né? E valorizar o profissional, certo? Então, essa era moralizar e fazer com que o nosso trabalho lá fosse eficiente e rápido, né? Atendesse todo mundo de prontidão, né? Assim, ser rápido no atendimento. Até cair no meu colo, graças a Deus, pela administração. É isso aí. O Dr. Paulo sempre se preocupou, ele quer que todos os atendimentos do município seja de eficiência, né? Ele não aceita que tenha corpo mole, sabe? Então, a nossa administração, ela pega muito nesse sentido, para atender bem o cidadão, né? Porque nós estamos ali para prestar serviço para o cidadão, né? Não está ali para outra coisa, né? Então, todos os departamentos, ele exige que seja... E eu tive a felicidade, quando o Marcelo Valles Bente, que é engenheiro também, né? Engenheiro civil. Fiz a primeira casa dele quando ele chegou em Rio Verde. Que veio pela Perdigão da época, né? Ele era secretário de administração, eu tive todo o apoio dele, onde a gente conseguiu implementar uma primeira plataforma digital de Rio Verde na prefeitura. Foi um laboratório. Você topa fazer esse desafio? Eu falei, eu topo. Se você me der as ferramentas, fica fichinha. Não, você vai ter. Aí a gente desenvolveu a plataforma digital, né, que está sendo usada. Não tem mais papel, Luiz? Não tem mais papel. Eu sou testemunho disso. Não tem mais papel. Só tem uma categoria lá que a gente não conseguiu eliminar, mas é só uma. Mas também, assim, de 1000 processos que passa lá por mês hoje, deve ter 5 ou 6 processos que é no papel, que é desmembramento de gleba. Porque precisa tramitar em outros órgãos e ainda a gente não tem essa tramitação ainda, né?
às vezes precisa sair da prefeitura e fora da prefeitura também não é digital, né? Então tem o resto é tudo digital. Ainda a Suderv, assim, da onde eu enxergo, eu tô 65% de onde eu quero chegar. Sempre tem é bom sempre a meta estar um pouquinho distante, né, Luiz? Pra gente ficar oxigenando o nosso... Não, ainda tem, se eu conseguisse fazer isso rápido, mas assim, tem uma série de situações que a gente não consegue fazer de imediato em função de vários problemas, né? Mas um deles é com relação ao público mesmo, assim, aos interessados, por exemplo. Eu sugiro aqui que os profissionais começam a sair já trabalhando em Revit, na plataforma BIM, que a gente pretende fazer aprovação do projeto em BIM. É top. Ô, Luiz... É futuro, né? Luiz, o nosso amigo Adilson Gino Filho, quer casar e quer fazer uma casa. Ele quer fazer uma pergunta aqui. Como diz, o que a superintendência pode ajudar ele nesse caso? Qual que é essa pergunta? Bom dia, pessoal, tudo bem? O pessoal do podcast da Engenharia Civil aí. Então, minha pergunta é o seguinte, minha e de muitos jovens do Brasil também, né, e do mundo. Quais são os primeiros passos para mim, que eu quero casar, quero construir minha família, quais são os primeiros passos para mim conseguir construir minha casa própria, né? É isso aí. É isso aí. Pra casar, você precisa ter namorado. Você tem namorada? Você viu que ele deu uma cantada aqui deu uma cantada ao vivo aqui no podcast, hein? Como é que é o nome dela, Adilson? Como é que é o nome dela? O nome dela é Giovana. Beijo, amor. Aê, Giovana, um pedido de casamento aqui no podcast. Giovana, Café com Engenharia. Vai lá, Luiz. Bom, precisa de um bom projeto, né? Precisa de um engenheiro. Exatamente. Né? É o primeiro, né? Precisa ter um projeto para fazer a casa. Bom, se você tiver dinheiro, é fácil, né? Agora, se você não tiver, você tem que procurar a Caixa Econômica. Né? Exatamente. Você tem linhas de financiamento, né, para fazer a sua casa, né? Mas a primeira coisa, você precisa do engenheiro fazer seu projeto, né? Primeira casa, e aprovar lá na Suderv. Isso é aprovado. Eu gostaria aqui de... Você falar em aprovar na Suderv, é um chamado para quem está formando e para quem é o professor de ética e legislação. Eu estou à disposição, durante o curso de ética e legislação, chamar a gente para a gente falar sobre legislação municipal. Legal. Nenhum profissional dá importância para o licenciamento. Qualquer tipo de licenciamento. Ele não coloca no cronograma, ele não coloca no planejamento, ele não coloca nada. Quando ele vê, eu tenho que fazer essa obrigação. É uma parte do projeto. Projeto é tudo. A planta é uma coisa, o projeto é todos os documentos. Né? Então, tem que já pensar que o primeiro item, eu preciso legalizar junto aos órgãos públicos, né? Aí você vem prefeitura, aí você vem DENIT, você vem Goinfra, você vem meio ambiente, vigilância sanitária, bombeiro, todo esse isso é trabalho de engenheiro. Esse é um se você quiser especializar só em legalização, você pode especializar, é uma atividade dentro da engenharia, né? É um mercado fazer grande. RIT, que é o relatório de impacto de trânsito, fazer relatório de vizinhança. Então, um monte de nicho de serviço que as pessoas veem isso como obrigação, isso é uma oportunidade. Então, eu chamo a atenção para vocês olharem isso com outros olhos. E eu estou à disposição para todos os semestres me chamarem a gente lá, que a gente vai dar uma aula sobre legislação municipal. Porque toda legislação no Brasil, ela é difícil. Ela tem sua complexidade, porque você tem a lei federal, regulamentar a municipal, aí tem decreto, aí tem ato normativo, um vai puxando o outro. Para quem está ali todo dia, está acostumado, mas quem não trabalha, né? Então a gente dá essa orientação e dá essa visão. Se quiser me chamar todo semestre para a gente vir aqui, enquanto eu estiver lá, né? Depois continua chamando quem estiver lá na associação nossa, né?
Beleza. Aproveitando o gancho dessas perguntas, né, eu como cidadão, né, e daqui, eu vi também o crescimento da cidade. Eu vi o Cristo nascer. Uma coisa, de lá daquela região, vamos falar mais antigo, Bairro Promissão e Renovação Mutirão. A região ali está crescendo. E a gente sabe que o impacto o trânsito aumentou demais. E sempre ouço, a gente, né, Bex, ouve reclamação. Não, mas chega um horário que é difícil para atravessar da cidade para cá, tem um horário de pico. O que já está se pensando, né? Que a administração já está pensando em resolver esse problema de fluxo, né? Para até melhorar o trânsito nessas regiões, né? A gente sabe que o túnel da Renovação, ali Do Atacadão? do Atacadão e ali da Promissão. E da BB. Da BB, né? Da Promissão. Então, assim, a gente sabe que o fluxo é muito grande. Antes só tinha os 2 túneis. Agora, os 3, a gente vê 3. O que está se pensando já nesse problema de fluxo, quando aumentou o fluxo, né? Aquela região que está crescendo de lá. Luiz, deixa eu só melhorar ainda a sua pergunta um pouco. Já tem 2 obras definidas para aquele lado que é de alto impacto. Uhum. A prefeitura, né, que já está sendo construída, né? Inclusive, a promessa é que até o final do próximo ano vai estar pronta, né, Luiz? Parece que vai concentrar tudo lá. E o hospital universitário também, que é um gerador de fluxo imenso, né, Luiz? E a cidade está acontecendo. E em todas as cidades, inclusive Uberlândia, né, Luiz? Onde a BR passa e divide a cidade é um problema, né, Luiz? Como é que resolve? Como que a Suderv, que a prefeitura, a Suderv está pensando nisso aí? Infelizmente, esse projeto da duplicação da BR aqui, ele era muito antigo e ele não foi atualizado quando foi duplicado, né? E nós ficamos aí com alguns gargalos, né? E as ações que já tem, que vão ser feitas num prazo curto, é a abertura daquela passagem lá no shopping, né? Que já está na iminência de iniciar, falta só o DENIT acabar de aprovar, ele está semi-aprovado, falta alguns detalhes. A gente fez uma gestão, lá o município fez uma gestão, doutor Paulo, e todo mundo envolvido fez a gestão junto com a superintendência do DENIT para que isso aconteça o mais rápido possível, porque já tem verba para ser feita, vai ser feita pelos responsáveis de um empreendimento, né? No valor aproximadamente de 14 milhões. Então isso é fato e vai acontecer breve. E é uma construção que não demora muito tempo. Em função da tecnologia de construção hoje, pré-moldados e tal, né? Eu fui também professor de pré-moldados, né? Nós temos o alargamento lá ali daquele túnel do Gameleira, daquele do Instituto Federal, lá em cima, da renovação. Sim. Né? Então essas são as primeiras ações que realmente abre mais o fluxo, né? Aumenta o fluxo. A da BB não, essa aí ele não tem condição de ser alargado, então esse é desse jeito. Mas na verdade é só a abertura daquele lá do shopping, ele já vai repartir o fluxo, né? E tem outras avenidas sendo feitas também que acaba contribuindo para isso, que é aquela avenida que vai ali da BB lá para o CIS, lá onde tem uma rotatória, vai ser uma avenida que vai interligar na prefeita, no futuro passo municipal. Ah, tá. Né? E tem outras vias sendo construídas à medida que o empreendimento sai. Na verdade, assim, as vias saem, o município faz, mas a maioria é conforme os empreendimentos fazem. Né? Por exemplo, nós vamos desafogar o Cristo agora com essa nova via que já fez agora, ligando Laranjeiras lá no Fórum, e aquele que vai ligar lá o Esperança, né? Também a Avenida 1, Elavino, vai continuar, que vai sair lá em cima, né? Sai no Fórum e sai lá no Elísios e Tecnoshow. Distribuindo o trânsito, né? Então ajuda muito a eliminar. Então a gente fica pensando nessas situações, né, de melhorar o fluxo, onde pode abrir uma via que conecta a cidade de um lado, é feito. Tem várias
ações a serem feitas, não só nesse sentido, mas na cidade no todo. Tá? Luiz, muito obrigado por nos atender aqui. Infelizmente, nosso papo aqui ainda poderia durar. Possivelmente chamaremos novamente aqui para a gente dar continuidade. Te agradecer por estar aqui no nosso episódio de podcast, né, do Café com Engenharia. Agradecer meu parceiro Luiz aqui por mais uma manhã aqui de aprendizado, discutindo Rio Verde. Agradecer ao nosso amigo Adilson, que pediu em casamento ao vivo aqui no nosso podcast. E eu deixo a palavra aí para a gente se despedir dos nossos ouvintes aqui. E deixo um forte abraço meu, passo pro Luiz e pro Luiz, né? Para eles se despedirem também. Obrigado, gente, a oportunidade também para contribuir, né? E obrigado, Luiz Fávero, também pela oportunidade de a gente conversar bastante, foi muito proveitoso aqui. E aí, deixa uma mensagem pro pessoal aí, qual o seu futuro da cidade, o que você vê, para finalizar. Bom, a cidade está num momento muito bom, né? A autoestima aumentou muito, né? E acaba ficando todo mundo querendo contribuir, dando sugestão. E isso é importante. A gente recebe bem as sugestões, isso e aquilo. Então a administração olha os palpites com bons olhos, né? E a cidade agora ela pega o rumo, né? Daqui 10, 12 anos tem 400 mil habitantes, essa é a projeção, né? E com isso para quem faz engenharia, são oportunidades, né? Então, o que eu vou fazer quando formar? Se for ficar em Rio Verde é de oportunidade, a região é de oportunidades, né? E o conselho é estude. Nunca pare de estudar. É verdade. Muito obrigado então, Luiz. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal, por nos assistir aqui no nosso episódio. Obrigado.